Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo de número 25. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 25. Todos encontraram, amém? Amém. Livro de Gênesis, capítulo 25. Quem lê a Bíblia já entendeu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê teu irmão? Cadê teu irmão que senta aí do lado? Tem que lembrar ele de vir para a igreja. Não é assim? Falando em irmão, vamos falar de irmãos na Bíblia? Glória a Deus. Devemos estar atentos, viu? Aleluia. A Bíblia nos diz: achará Deus fé na terra nos finais dos tempos? Do jeito que vai indo, está complicado, hein? Amém? Gênesis 25, verso de número 32. Aleluia. Essa tarde o Senhor falava ao meu coração: Esaú, Esaú, Esaú. Falei, mas Senhor, e é nisso que nós vamos meditar, sobre esta passagem, esta palavra. E nos diz assim, Gênesis 25, 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Aleluia. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença para pedir, Senhor, que o bom Espírito Santo de Deus nos instrua, Senhor, fale conosco. Tu és, Senhor, o nosso convidado especial desta noite. Fala de maneira clara, audível, de maneira simples, para que venhamos compreender, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, e possamos guardá-la na tábua de nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome teu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Gênesis 25, verso de número 24, nos diz assim: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no ventre, e saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois, saindo seu irmão, agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse-lhe Esaú:
eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá? Logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Glória a Deus. Irmãos, eu me alegro muito com a palavra do Senhor. Eu tenho muita alegria de poder falar de coisas tremendas que Deus faz e de como o Senhor nos ajuda, despertando a gente. E nós encontramos nos nossos dias atuais muitas atitudes iguais a essa. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque muitas das vezes a gente está dentro da casa do Pai e não é diferente o que aconteceu aqui. Então eu quero ir com os irmãos. A primeira coisa que eu quero fazer aqui junto com os irmãos é ir com os irmãos em Mateus capítulo 4. Vamos para Mateus, lá em Mateus capítulo de número 4. Aleluia. Em Mateus capítulo de número 4, todos encontraram? Qual é o subtítulo da mensagem? A tentação. Vê se está escrito a mesma coisa. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em... Primeira coisa que o diabo vai em cima do Senhor Jesus é porque ele está com... A primeira coisa que Esaú, quando chega na casa de seu pai, ele se depara é havia um cheiro muito bom dentro da casa. Havia algo muito gostoso sendo preparado. E a maior guerra que o homem tem é a guerra no espírito. Sabe por quê? Porque a carne sempre vai querer se deleitar. A carne sempre vai querer dizer para você abandonar as coisas do espírito. Então Esaú, quando ele chega ali, ele vê aquele cheiro subindo. O homem veio da caça, do campo. Quem já foi no interior, quem já caçou sabe, corre, fica com sede, nem sempre encontra uma fruta ou algo para comer no caminho. Chega cansado. E ele declara: estou exausto, estou exausto. Mas tinha um prato preparado para ele. A barganha não foi assim de repente, já tinha alguém de olho. Jacó já estava de olho. Jacó sabia que essa primogenitura um dia lhe daria uma bênção. Um dia, ele não sabia que dia, mas ele sabia que um dia chegaria o dia da bênção. E quem carrega a primogenitura vai receber a bênção. Então, Jacó está esperando o melhor momento. Quantos anos Jacó esperou o melhor momento para fazer uma oferta ao seu irmão? Uma oferta de valor à altura. O maior valor que nós queremos não é quando estamos bem. Quando você está bem, talvez 100 mil, 1 milhão para você não seja nada. Mas quando você não tem nada, 100 reais é muito. Você já viu alguém dizer assim: não, espera um pouquinho. Quando tiver quebrado, você vai e compra. Porque vai vender de graça. E é assim que as pessoas pensam. Não, espera um pouco. Quando ele estiver apertado, você vai ver, ele vende baratinho.
Você sabe que as pessoas perdem porque não sabem esperar. As pessoas dão as coisas de graça porque não observam a palavra de Deus. Eu tenho aprendido muito e tenho aplicado a palavra do Senhor no meu trabalho, na minha casa, no meu dia a dia, na maneira de pensar, na maneira de agir, vigiando todo momento com minhas atitudes, porque somos falhos. Então, quando eu olho para a Bíblia e eu vejo um texto desse, e eu vejo que depois de 40 dias, a Bíblia, aqui em Mateus 4, nos diz, no verso de número 3, e chegando-se a ele o tentador disse: Tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No verso 4 ele diz: Estou com fome, mas nem só de pão viverá um homem. Da boca de Deus procede a vida e procede a morte, procede a bênção e procede a maldição. Das palavras do Senhor vem o teu levantar e também vem o teu cair. Vem a direção e também vem o vale e o deserto. Tudo provém da mão de Deus, quando Ele quer te abençoar e também quando Ele quer fazer você aprender. E às vezes não prestamos atenção no que Deus faz. É mais fácil criticar, é mais fácil murmurar do que aplicar a palavra no nosso dia a dia. Por isso, vemos multidão de pessoas enfraquecendo na fé, porque não tem observado a palavra que o Senhor tem dado como alimento. Jesus, Ele responde para o diabo, e a resposta de Jesus é tremenda: nem só de pão viverá o homem. Quando abrimos um jejum, quando abrimos uma consagração, o diabo ele não está incomodado com isso. Ele não se incomoda porque você jejua, porque você consagra. Não, ele não se incomoda com isso. O problema que ele tem com aqueles que praticam tais coisas é o propósito. Qual é o propósito do jejum? Qual é o propósito da consagração? Qual é o propósito da oração? O diabo não se incomoda com quem ora, porque tem muita gente que não ora em prol da vontade de Deus. Jesus, ele orava, ele dizia: todavia seja feito a tua vontade. Então a oração do Senhor Jesus era a vontade do Pai na terra, sobre a vida das pessoas. Mas tem gente que ora igual macumbeiro, tem gente que ora igual feiticeiro, tem gente que usa a boca como uma espada para cortar o próprio ventre, porque ele está plantando e vai colher. Tem gente que ora para ver a bagaceira. Senhor, faz justiça, mata. Irmãos, tudo que Jesus fez ficou como ensinamento para a gente. E esse texto de hoje ele é um alerta para nós. Ele é um alerta. Esaú, no pior momento que ele achava que era o pior momento, que ele vem, não sei quantos dias ele estava na caça, eu não sei quanto tempo ele caminhou, ele ficou com sede, ele ficou com fome, talvez dias, semanas, mas ele volta exausto, cheio de fome, e o negócio está bom. Você acha que é diferente os dias de hoje? A Bíblia nos exorta, quando estamos em Cristo, que nós estamos aqui para ser transformados em filhos. A pessoa que não conhece a Deus é criatura, assim que a Bíblia chama. São criatura. Quem não serve a Jesus é uma criatura, criação de Deus, é uma criatura. Deus não te chama de filho lá fora, não. Sabe por que é difícil ser filho? Porque é difícil aguentar aquilo que Deus vai fazer para você ter o mérito de chamar Ele de pai.
Para quem não está dentro da família, ele é Deus. Para quem está dentro da família, ele é pai. E o negócio é estreito para chamar ele de pai. Para ter intimidade, para entrar na casa, para entrar na presença, não é tão simples como muita gente diz aí. As pessoas esquecem de algo chamado princípio. Esaú cresceu ouvindo quem era Deus, o que Deus tem feito. O pai dele ajudou o pai a abrir vários poços de água onde não dava água. Então eles viam as coisas sobrenaturais acontecendo naquele tempo, porque Deus estava fazendo, Deus era com eles. Carregavam-se naquela família ministério espiritual, bênçãos tremendas que passava de pai para filho, autoridade. Se você ler o texto, não vamos entrar, mas o rei vai e fala assim: olha, por que você não falou que era tua mulher? Aí ele olha e fala assim, o pai dele diz assim: não, é porque ia arrumar briga, iam querer me matar por causa da minha mulher. O rei tinha medo desse Deus e dá uma ordem para ninguém tocar neles. Mas eles crescem muito, porque o povo de Deus é algo extraordinário, irmãos. É igual formigueiro, quanto mais você cutuca, mais formiga sai. Irmão, pode ter 3 aqui, você cutuca, você não está vendo, mas vai vir de outro estado, vai vir de outra cidade, vem, irmãos, vem. Quando junta, porque tem alguém que junta esse povo. O nome dele é Espírito Santo. Quando ele reúne, vou falar para você. Irmãos, Jesus teve fome, mas Jesus não vendeu seu direito de filho. O que o diabo queria tomar ali era o direito do filho, porque o filho vinha para salvar, e o diabo, sabendo que Jesus está vindo para salvar, ele tenta roubar o direito de filho. Em outras palavras, para que os irmãos entendam, se naquele dia Jesus tivesse negociado, o que seria de nós? O que seria da gente? Mas o Senhor se mantém firme, e Ele diz: nem só de pão viverá o homem. Ali Jesus nega a si mesmo, a sua carne, sujeita a sua própria carne. O desejo da carne naquele momento é comer, é beber. Quem já jejuou por vários dias sabe como que é. Quando vai terminando o jejum, irmãos, parece que tem uma anaconda dentro da barriga, só pode. Você quer comer de tudo, mas não pode, porque o estômago ele fecha, ele fica pequenininho. Então, sempre acontece algo nesse tempo. E agora, eu quero que os irmãos entendam que sempre é no pior momento. Quando tudo estiver bem, quando você estiver bem, irmãos, não se preocupa não. Não precisa se preocupar. As coisas vão continuar caminhando. Agora, quando tudo estiver ruim, tem um dia em especial. É o dia da negociação. Esse dia chega para todo mundo. É o dia que a gente é provado. E a maioria, irmãos, nesse dia, está se vendendo. A maioria nesse dia está esquecendo o que aconteceu com Jesus aqui em Mateus 4. Porque para receber o poder, de maneira que o nome do Pai é glorificado, tem que vencer o diabo. E como que se vence o diabo? Não é como eu ouvi um pastor falando, bate na cara dele. Eu cutuquei, o irmão Rodrigo estava comigo na pregação, falei: você viu isso, irmão? Bate nele. Lá em Judas está escrito que o anjo não ousou. Quem é um pobre coitado comedor de feijão que vai dar um tapa? Vai bater como? Vai apanhar ainda de chinelo na cara. Irmãos,
Como vencemos? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus. Já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quando nos sujeitamos ao Senhor, Senhor, todavia, seja feito a tua vontade. Sujeição é fazer o que Ele quer, momento que Ele quer. Eu estou com fome, mas não é o momento de comer, Ele ainda não deixou. Dentro de sua casa, quando o almoço vai ficando, dando o horário, as crianças aglomeram e falam, estou com fome. A mãe ou o pai diz, calma, ainda não pôs na mesa. E eles são obrigados a esperar, porque são filhos. Pelo menos na minha casa não põe a mão, porque lá tem pai. Faz cara feia, emburra, mas espera a hora certa. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente acha que vai morrer. O problema chega, a dificuldade chega, a gente acha que não vai suportar aquela situação que está acontecendo. Mas todavia Deus está no controle e está nos observando. Qual é a nossa atitude diante do problema, diante da adversidade que estamos passando? Quem aqui já passou por um problema financeiro e até mesmo veio para a igreja e falou, Deus, Senhor, eu estou indo, mas eu não tenho condição. Eu estou indo, mas eu não tenho o que comer em casa. E voltou com algo que estava preparado. Ou alguém foi na tua casa e levou o que você precisava. Aí você para e você pensa assim, Deus, muito obrigado. Deus está no controle de todas as situações. Mas se em vez de você buscar o Senhor, você tivesse murmurado, será que você teria recebido? Eu me lembro uma vez, um jovem caminhava com a gente. Nós tínhamos na minha casa em torno de umas 8, 9 cestas básicas. E esse jovem havia feito um investimento, a casa dele. E naquele dia ele chegou em casa, o Espírito Santo disse assim para mim, diga para ele que ele pode pegar tudo para ele. Falei, 9 cestas, senhor, diga para ele que ele pode pegar tudo para ele. Falei, irmão, vai no quarto. Ele foi no quarto. O Senhor mandou te dizer que você pode pegar tudo para você. Pode pegar. Pode pegar tudo. É do Senhor, você pode pegar. Ele pegou uma cesta, colocou do ladinho. Eu lembro como se fosse hoje, começou a chorar. Todo o dinheiro dele tinha ido na construção. Aí ele contou para a gente que a oração dele foi essa. Deus, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro para comprar comida. E ele foi até a minha casa. Naquele momento Deus respondeu para ele. E se ele tivesse murmurado? E se ele não tivesse orado? E se ele não tivesse lembrado de Deus? O problema é que tem muita gente que passa por provações, passa pelo deserto, se sente sozinho, se sente abandonado e vê as coisas só se destruir, porque no momento que é para tu orar, tu boqueja com o Senhor. No momento que é para você botar o joelho no chão e dizer eu confio, você não demonstra confiança no Senhor. No momento que é para você ser grato a Deus pela vida que você tem, você não demonstra gratidão a Deus. Irmãos, e vemos várias situações. Eu lembro o dia que eu passei um dia que eu não desejo para ninguém. Eu saí para ir na minha sogra, mas eu sabia que quando eu chegasse em casa nós não tínhamos o que comer. E antes de sair eu não estava na igreja, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu nunca fiz mal para ninguém. Por que eu estou passando por isso? Me ajuda. Eu lembro que quando eu cheguei na casa da minha sogra, a gente ganhou uma cesta. Aí nós tá indo embora, minha sogra fala para minha esposa assim, olha, leva esse frango, foi uma semana, ninguém quer comer mais frango, tá todo mundo enjoado de frango aqui.
ninguém come, ninguém quer. Eu voltei com a cesta e com a mistura. Eu fiquei 1 ano, irmãos, sem trabalhar. Sabe o que é 1 ano sem ter 10 centavos? Sabe o que é 1 ano vivendo da providência? Sabe o que é 1 ano sendo moído porque eu não queria aceitar Jesus? Eu não queria largar o pecado, eu não queria fazer a vontade de Deus, mas eu sabia quem era Deus, eu sabia quem era Jesus. Foi 1 ano, irmão, no deserto, irmão. 1 ano que eu olhava assim para fora e não entendia as coisas. Eu vi tanta coisa acontecer naquele ano. É no momento, irmãos, que a gente vê que não tem nada, que os maiores desafios chegam. É no momento que você descobre que você é um zero à esquerda, o diabo vem. Deus está olhando. Eu quero que você entenda que no teu pior momento, quando você diz que Deus não está vendo, é o momento que Ele está mais perto de você. No momento que você está ali errando, é o momento que Ele está mais perto de você, Ele está te observando. Porque quando você está bem, caminhando certo, você anda certo. Mas as tuas atitudes diante da dificuldade vai demonstrar teu caráter, vai demonstrar quem você é de verdade. Não se vê a fé de um homem quando ele está bem. Não se vê a fé de um homem quando ele tem um carro bom para ele vir para a igreja, quando ele tem dinheiro na conta, quando ele sai do culto e vai para o churrasco. Se vê a fé de um homem quando ele não tem nada, mas ele ainda está adorando. Se vê a fé de um homem quando ele chega em casa, a família está toda doente, está tudo destruído, mas ele continua de joelho no chão. Se vê a fé de um homem quando tudo para ele está errado, alguém chega e fala: você ora por mim? E ele diz: eu não entendo, é Deus dizendo, eu estou mandando na tua casa, eu não estou perguntando como que você está, mas através daquilo que você faz, as coisas podem mudar na tua vida. Você está cansado, você está desanimado, e o inimigo tem preparado muitas coisas para mim e para você. Eu já passei por dias muito ruins, e nos meus piores dias, irmãos, eu me recordo como hoje, eu sempre lembrei de Jesus, eu sempre coloquei o meu coração em Cristo, e eu sempre vi as coisas mudar de uma hora para outra. E eu tenho visto isso acontecer na minha vida. É como uma montanha russa. Uma montanha russa, está em cima, vai embaixo, sobe, desce. E eu vejo o mover de Deus de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa. Mas quando o inimigo vem, quando as coisas dão errada para você, qual é a resposta que você tem dado? Você já reparou que quando a gente está com um problema, a nossa mente parece que está ali assim, aí ó, vai dar errado de novo, não vai conseguir, não adianta ir lá não. Aí você acha que é tua mente, né? Não, você está conversando com o diabo e não sabe. Você está ouvindo ele falar, ele está muito longe de você, mas bem nos teus pensamentos dizendo: vão te rejeitar, está vendo? Ninguém lembra de você, você está sozinho, e Deus está mais perto do que você imagina. Só que para Deus você não dá ouvido, para a palavra não dá ouvido, porque se desse ouvido andava pela palavra. Se desse ouvido no dia da angústia, no dia do problema, abria o livro de Salmos e começava a meditar em tudo que Davi passou. Começava a falar: Senhor, de madrugada, fala comigo. Irmãos, vivemos dias que as pessoas têm trocado a presença de Deus por causa do quê? Por causa do short curto. Tem trocado a presença de Deus por causa do shopping, por causa do dia de churrasco. Tem trocado a presença de Deus, as bênçãos de Deus por causa do quê? Por causa de um passeio, por causa de um trabalho. Tem trocado a presença de Deus por causa do quê?
coisas que são passageiras, porque não tem força para dizer para si mesmo: não, não é do jeito que você quer, carne. Esaú não teve força para se controlar naquele momento. O convite veio: me vende tua primogenitura. Imagina um estômago doendo, aquele cheiro de comida. Quando a gente está jejuando, irmão, a gente sonha que está comendo. Às vezes você acorda assim e fala: nossa, quebrei. Eu estava dormindo. Falou: ainda bem que eu estava dormindo. De tão real que é. E o porquê isso tudo? Então nós vemos que no dia que Jesus teve fome, o que alimentou Cristo, o que manteve o Senhor Jesus no caminho, o que manteve Ele no controle da situação, foi a palavra. Ali em Mateus 4, ele nos ensina que a palavra tem o poder de nos manter vivo no deserto, na escassez, na doença, na solidão, na angústia. Lembra de Davi? Te aquieta minha alma, porque ainda o louvarei. Quando ele diz: te aquieta minha alma, a angústia estava lá dentro, a tristeza, o abatimento, os porquê, a decepção, a fraqueza, e ele estava dizendo para ele mesmo: te aquieta dentro de mim, te aquieta, espera. O problema muitas vezes é não saber esperar. Quantos dias maus você já teve? Muitos. Você morreu por causa de um dia mau? E você passou um dia bom e teve outra decepção, e veio outro dia bom e teve outra decepção, e ainda não aprendeu? Enquanto não morrer, vai ter dia bom, vai ter dia ruim, vai ter dia bom, vai ter dia ruim. Mas a palavra sempre vai estar lá para te sustentar e te manter de pé. O Senhor sempre estará contigo na caminhada, não vai deixar te faltar nada, não vai deixar você sozinho. O amigo te abandona, a igreja te abandona, a família te abandona, o emprego te manda embora, mas todavia Ele não esquece de você. Quando você disser para você mesmo: hoje eu não consigo, você vai ouvir alguém bater na tua porta e dizendo: o Senhor me mandou aqui, e você vai entender que Ele ainda está no controle da situação. Sabe quando que o Senhor opera? Quando a gente coloca o joelho no chão e diz: Senhor, acabou. Eu tenho outro exemplo para dar para vocês, muito conhecido. Elias, sai do Queride. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias, eu te coloquei no refúgio. Elias, eu te coloquei no lugar seguro. Elias, eu sou providência para você. Sai da onde eu te coloquei. Sai, Elias. Agora você imagina, ali tem comida, ali tem água, lá fora tem escassez. Ali tem comida, aonde a palavra mandou tem comida, aonde a palavra do Senhor ordenou tem água e tem pão, tem carne. Com Moisés não foi diferente, mas o Senhor está mandando ele ir para onde? Vai para a seca, vai para onde agora tem sofrimento. Tem uma viúva, vai na casa dela. Quando ele chega na casa da viúva, o que acontece lá? A mulher olha para ele quer o que daquela viúva? Quer comer e quer, porque ele, quando alguém pede comida, é porque está com. É quando tu está com fome que as coisas acontecem. É quando tu não está aguentando mais que as coisas acontecem. Quando tudo tiver, na minha vida pelo menos é assim, quando tudo vira dos avessos, eu falo para minha mulher: algo bom está vindo. Diga assim: quando tudo tiver dos avessos,
O nosso Pai preparou algo bom. Cuidado, o diabo quer tomar. O diabo quer tirar. É o momento que ele sabe que é propício para fazer você naufragar. Elias chega, a mulher tem o último, é o último alimento dela, é a última farinha, é o último azeite. Agora olha que tremendo. Deus manda um homem que não tem, esse é o problema de muitos dentro da igreja. É quando você olha para si mesmo e você acha que você não tem, esquece de quem mandou, esquece de quem serve. Você acha que Elias sabia que o milagre ia acontecer? Ele só estava com fome. Deus não tinha falado: ô Elias, eu vou fazer nascer aí um pé de mandioca. Deus sustenta. Ele sabia que Deus sustenta. E ele vai. E aquela mulher vê o milagre na panela acontecer. Está comendo, mas não está acabando. Está comendo, mas não está acabando. E passa dias e eles estão ali. Olha que mistério. Olha que coisa tremenda. Aí você vê, a Bíblia nos diz que Deus não se compadeceu de todas as viúvas, porque havia outras viúvas naquele tempo. E Deus não mandou profeta nas outras casas. O porquê? Era o último dela. Só que ela fez uma declaração: é o meu último. É para mim e para o meu filho, porque nós vamos comer. Ela entendeu que depois daquilo ali, irmãos, não tinha mais nada. Não tinha onde comprar, não tinha como plantar, não tinha mais. Só que no coração do profeta tinha Deus. No coração dela tinha Deus. Quando a gente chega no fundo do poço, José chega no fim do poço, ele diz: estou sozinho. Quando ele diz eu estou sozinho, ele esqueceu de um algo. Deus colocou ele numa situação que para baixo não tem jeito, do lado não tem jeito, mas se continuar olhando para cima tem saída. O problema de quem chega lá embaixo é ficar prostrado, mas quem aprendeu a olhar para cima, o salmista disse: elevo meus olhos aos montes. De onde? De onde? Porque o meu e o teu socorro vem, que fez. O salmista também entendeu que nos piores momentos, se você olhar para cima, tem socorro. Quando você se sentir o pior dos seres humanos, quando você se encontrar sozinho, a Bíblia me leva a Paulo e Silas. Está os dois sozinhos. Tiveram a oportunidade de se prostrar e se calar e aceitar a dor, aceitar a humilhação. Mas eles, mediante a situação que eles passaram, por amor ao Senhor, eles começam a louvar e orar. Está doendo, mas eu vou orar. Imagina você cheio de dor dizendo: Deus, eu estou aqui. O problema é que tem gente que está na igreja que quando o problema chega ele esquece de orar, ele esquece de buscar, porque já não acredita mais que esse Deus abre cadeia, que esse Deus liberta. Quando o Senhor manda um anjo lá fora ninguém está vendo, mas quem está dentro da cadeia está sabendo. Sabe por que está sabendo? Porque o negócio é contigo. Lembra de Jonas? Está dentro do barco, o negócio ficou estreito em meio ao alto mar. Eu quero fugir. Todo mundo fala: gente, já jogamos tudo para fora, já tiramos todo tipo de sorte aqui, já clamamos a todos os deuses, tem algo de errado aqui, porque não para, o negócio não para. Em outras palavras, você serve a quem, rapaz? Vem da onde? Quem é você? Eu sou um fujão, eu sou um negligente.
Eu sou alguém que não quer fazer a vontade do Pai. Eu sou aquele que não quer fazer a vontade de Deus. Estou correndo dele. Rapaz, então o negócio mudou. A culpa é dele. O que ele faz? Se precipita nas águas. E ele só consegue chegar em terra seca depois de orar. Então ele chega a um momento que ele é levado à oração. Esse Deus tem um encontro com ele dentro das águas. Quando tudo era para acabar, quando tudo era para ter um fim, a história muda. A história muda. Em terra seca ele não quis fazer, no navio ele não quis fazer, mas quando ele viu a profundidade das águas, ele disse: só o Senhor para me manter vivo aqui dentro. Deus manteve ele vivo dentro de águas. Então o homem volta. Agora preste atenção. Na maior necessidade, Deus está lá. Ele não abandona. Esquecemos do que falamos com Deus, mas Deus não esquece do seu compromisso que Ele nos prometeu. Então muitas pessoas acabam que diz não para o Senhor e prefere o sofrimento, porque esquece da palavra, esquece de meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Mateus 26, abre aí. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 26, o verso de número 41. Verso 40. E 41. Todos encontraram, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é na fraqueza da carne. É no dia que a tua carne está fraca, filho. Sabe por que está fraca? Porque não vigia. Sabe por que tende a cair? Porque não ora. Porque quando estamos em oração, nós percebemos a atitude que está à nossa volta. Percebemos a atmosfera mudando. O prato do engano vem, mas você está em espírito. O espírito está pronto. Então quando você está orando, você está em comunhão com o Espírito. E quando você está em comunhão com o Espírito, você está atento à sua volta. E sempre tem algo que é um gatilho, que vai te despertar. As pessoas virão, tentarão te enganar. O inimigo virá e tentará tirar ali a tua paz, tentará destruir você, mas tem algo que o Senhor vai despertar em você, e você vai dizer: está errado. Todavia, tudo que eu escuto, eu comparo com a palavra. Tudo para mim tem que estar de acordo com a palavra de Deus. É daqui que procede, irmãos, todo bom entendimento. É daqui que vem toda a direção. Então por que vacilamos e caímos? Porque toda vez que você cai, você não está orando. Toda vez que você erra, é porque você não ora. Você esquece de clamar ao Senhor. Por isso que os problemas vêm na tua vida. Porque aquele que ora tem comunhão com o Espírito. E quando você está orando, o Espírito vai te alertar. Ele vai dizer para você que está errado. Ele vai falar no teu coração: não vá por ali, não vá por ali.
mas você todavia quer andar pelo teu pensamento, quer andar pela força do teu braço, quer andar pelo teu entendimento. Quem é você? Então, quando o dia mau chega, quem te livrará? Se você não está em oração, você não ouvirá a voz do Senhor. Se você não está em oração, você não terá força de buscar ao Senhor. Tem muita gente aqui, irmãos. Oh, glória, aleluia. Sabe o que eu vi aqui agora? O Espírito Santo acabou de mostrar para mim. Tem muita gente aqui que parece pedra, não Pedro, pedra. Diga pedra, não Pedro, porque deita, parece que foi arrebatado, não ora, mas quer receber tudo de Deus. Verso 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os. Quando ele voltar, como ele vai te achar? Como ele vai te achar? Jesus, quando voltou, que hora que era? Ele estava intercedendo, ele estava buscando, porque o dia mau estava chegando. E ele estava ensinando: se você estiver em oração, quando o dia mau chegar, você está preparado. Jesus, na última oração, lá em João 17, ele orou. O que ele pediu? Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre. Mas como que o Senhor nos livrará do mal, se nós não estamos em comunhão com Ele? Como Ele nos livrará do mal, se nós não estamos buscando a voz dEle? Como Ele nos livrará do dia mau, se não observamos a palavra dEle? Porque quando observamos a palavra dele, ele vai dizer para mim, vai dizer para você, através de um verso, através de uma mensagem, será refúgio, será fortaleza, será renovo, será uma restauração na tua alma, porque você vai entender que naquele dia o Senhor está te dizendo: eu sou contigo, você não ouve a minha voz, mas aquele que medita nas minhas palavras. Josué, medita nestas palavras noite e dia, não te aparte dela, porque, irmãos, para vencer tem que estar na palavra. Para passar pelo dia mau, para poder olhar e dizer: o Senhor me livrou. E você vai entender, porque a palavra vem pela voz, vem pela letra, vem pelo conselho, vem pelo abraço, vem pela pregação, mas a palavra vem. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Nós somos revestidos, restaurados pelo poder da palavra do Senhor. Jesus afastou o diabo de perto dele pelo poder da palavra do Senhor. Já falei, Tiago 4,7 diz que quando sujeita, quando se coloca do jeito que Deus quer, preste atenção, é necessário que o dia difícil chegue, é necessário que a adversidade chegue, para você entender que o problema, que a falta, a escassez, que toda a tribulação que tem, não consegue te apartar do Senhor, se você guardar aquilo que Ele te fala. Aleluia. Abra a sua Bíblia ao livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16. Louvado seja Deus. Gálatas 5, verso de número 16. Aleluia. Deus está falando, pega aí. Aleluia. Gálatas 5, verso 16. Todos encontraram, amém?
Qual é o subtítulo que está aí na sua Bíblia? Verso 16: digo, porém, andai em e não cumprireis, porque a carne cobiça contra o e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, para que não façais o que quereis. O espírito está pronto, então ele milita contra a carne, porque, irmãos, quando a carne tem vida, o espírito não vai ter força, não terá condição nenhuma. Andai em espírito, andai em espírito. Como que andamos em espírito? Como que se anda? Quando você está conectado com Deus, quando você está em oração, você está observando, você vê o mal, você vê o perigo, você já fala: Senhor, tem misericórdia, seja comigo nesse momento. Senhor, eu estou indo ali, Senhor, abre as portas. Senhor, eu estou indo, prepara. A minha esposa vai no mercado, irmãos, é uma benção essa mulher. Eu gosto quando ela vai sozinha no mercado. Eu não tenho problema em dar o cartão para ela. Não tem problema nenhum, irmãos. Quando eu casei, aí foi numa banca de fruta. Eu lembro como se fosse hoje, irmão. O dia que eu passei vergonha. Tinha 5 abacaxi por R$3. Ela observou os 5 e olhou para o homem e falou assim: está R$3 porque está tudo maduro, passando. Se não comer hoje, acabou, amanhã está estragado. Aí o cara, um bom vendedor, veio e ele entendeu. Ela não mentiu, ela falou a verdade. Aí ele falou: olha, eu dou 6. Ela falou: eu levo. Eu virei as costas, irmão, falei assim: não ando mais com você. Ela sai, ela fala assim: Deus, eu tenho tanto. Ela fala: quanto que ela tem para Deus? Eu tenho tanto, Senhor. E passa no caixa, aí passa o valor. Aí sabe o que fala no caixa? Ó, com o desconto deu tanto. Ela fala: obrigado, Jesus. Sabe qual é o problema de muita gente? Não anda em espírito. Sabe o que é andar em espírito? É quando você está vendo algo bom demais, está falando: Jesus, me livra, me ajuda. Sabe o que é andar em espírito? É quando você para no momento e você está conectado com o Senhor, porque a tua vida é de oração, a tua vida é de busca. Tem gente que acha que buscar Deus é aqui na igreja. Aqui nós somos advertidos, aqui nós pegamos a direção, mas é em casa. Tem gente que fala assim: Deus usa o pastor. Sabe por quê? Porque eu não venho para o culto para ser usado. A hora que eu acordo, eu já estou falando com Deus: Senhor, estou saindo de... A primeira coisa que eu faço, estou saindo de casa, Senhor. Aonde eu for, seja comigo, Espírito Santo. Onde eu pôr o pé, o Senhor põe o pé na frente. Onde eu tocar, o Senhor toca. Aonde eu abrir a boca, seja a tua palavra. Quando eu pensar, a direção é tua, Senhor. Me guia. O que o inimigo preparou na madrugada, quebra o laço, Senhor. É minha oração de anos. Quando eu entro no meu trabalho, eu dobro o joelho e falo: Senhor, abençoa meus clientes. Repreende a inveja, o olho gordo, repreende os demônios. Tudo que quer me atrapalhar, repreende. E me ensina a trabalhar. Todo dia eu peço: me ensina a trabalhar. Irmãos, as coisas acontecem naturalmente. Às vezes, um dia eu estava aqui, a irmã falou assim: está meu irmão ali louvando. Pastor, não louva, eu estou lá no barracão sozinho, irmão. Irmão, pensa num homem que louva quando está sozinho. Sabe por quê? É eu e Jesus. É eu e Jesus. É uma mulher gritando embaixo, desafinada, a minha, e eu em cima. É dois, um embaixo, um em cima. Ela trabalha embaixo, a casa é embaixo, o barracão é em cima e eu lá em cima. Um grita lá embaixo, outro grita lá em cima. Irmãos,
andar em espírito, estar em comunhão, estar em vigilância, estar em oração. Não é onde nós vamos, é com quem nós vamos. Eu vou para a casa de alguém, eu vou com Jesus. Ele está comigo. Quando eu chego lá, o ambiente está feio. Eu falo, Jesus não se agrada, eu vou embora. Eu fico incomodado, irmão, eu vou embora, porque eu sei que eu vou falar, eu falo para os cotovelos. Chegou do meu lado, perguntou, irmão, eu vou falar assim, mas o que você acha? Quer saber mesmo? Rapaz, eu sou quieto, irmãos. Eu sei me controlar muito bem, mas quando me perguntam, eu não me aguento. Se me perguntar, aí eu sorto. Aí eu falo, irmão. Aí pronto, eu falo, já perguntou mesmo, já acabou a festa, agora já. É assim, irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 12. Vamos ler o verso 20 e 21. Diz assim: todos encontraram? Amém? Amém. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com... Talvez alguém diga assim, mas eu não sou Esaú. Mas o Senhor não está dizendo para você ser como Jacó também. Porque as duas atitudes ali são erradas. O que tira proveito. Eu tenho meu trabalho, sabe o que eu fiz no meu trabalho? Eu tabelei. Fiz uma tabela, Senhor, eu sou teu servo, para mim não ser injusto e não agir pelo que eu vejo. O cara chega com um carro lá de 3 mil, é o preço do carro de 100. O cara chega com um carro de 100, ele fala, é barato. Falei, glória a Deus. Mas é tabelado. E às vezes as pessoas chegam e perguntam assim, mas rapaz, um amigo meu falou, você não sabe cobrar. Até um dia que ele teve que pagar para mim fazer o serviço para ele. Aí ele achou caro demais. E é tabelado. Irmãos, preste atenção no que está escrito aqui. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Por que se ele tiver fome? Eita glória. A pessoa pode ser quem for, mas quando a fome bate, irmãos, quando a pessoa está com fome, a única coisa que a carne, a mente pensa é encher. E a pessoa negocia, a pessoa faz o que for preciso, porque ela não está aguentando. A Bíblia nos diz que a dor da fome é como uma espada que penetra. É como uma espada penetrando a barriga. É a dor da fome. A pessoa está sendo maltratada. E muitos não entendem isso. Mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, alguém quando está com sede, irmãos, a pessoa está sedenta. Com fome você não tem força para lutar. Com sede você não pensa em outras coisas. Você sabe que a morte está te beirando. Dá de beber. Aleluia. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua... Você sabe o que é isso? Chama consciência.
ou amontoar brasa de fogo. Eu vivi isso, uma situação que um vizinho fez algo muito ruim comigo, me humilhou, e eu estava em casa. E naquele dia, antes de vir para a igreja, eu abria muito a Bíblia, eu lia muito a Bíblia de madrugada. Eu gostava de ler de madrugada, irmãos, porque era o momento que eu acordava e eu ia perguntar para Deus, por que Deus não fazia as coisas na minha vida? E ali o Senhor falou comigo. E eu acordei convicto que eu tinha que ir lá e falar com esse homem. Eu falei, mas por que, Deus? Eu ia reclamando. Era desse jeito, eu ia reclamando. Mas ia. Mas por que eu tenho que ir? O cara me faz o mal, você manda eu ir lá? Como que eu posso fazer um negócio desse? Ele que tinha que me procurar. Aí cheguei, bati na porta da casa dele. Ele assustou. Falou, antes de qualquer coisa, eu vim aqui só para te dizer uma coisa. Ele falou assim, o que é? Eu falei, se eu te fiz alguma coisa, se eu te causei algum mal, você me perdoa. Eu vim aqui para te pedir perdão. Ele coçou a cabeça, olhou para baixo. Aí eu falei, estou indo embora. E não faço questão de você ser meu amigo também não, viu? Só vim te pedir perdão. Aí meu coração aliviou, fui embora. Aí no outro dia ele chegou, cabeça baixa e tal. Rapaz, você acredita que eu não dormi naquele dia mais? Eu passei a noite em claro. Eu falei, por quê? Quando você chegou em casa, eu tinha consciência que era eu que tinha te prejudicado. Só que eu estava com vergonha de ir lá te pedir desculpa. Quando você foi lá e me pediu perdão, eu não consegui dormir aquela noite. A minha consciência pesou de um jeito. E eu fiquei com vergonha de ir à noite lá na tua casa para falar isso para você. Me desculpa, cara. Eu sei que o errado era eu. Naquela noite eu abri a Bíblia. Qual a mensagem que Deus estava me dando? Eu amontoo brasas de fogo. Eu faço a pessoa refletir com a cabeça no travesseiro. Talvez alguém diga assim, mas eu não sirvo a Deus. Mas não dorme com a consciência pesada? Quando você faz algo, a tua consciência não fica fervilhando? Por isso que Jesus ensinou a gente pagar o mal. O mal você paga, mas com o bem. Porque você faz isso, você leva o outro a reconhecer. E é esse reconhecimento que tem que acontecer. Imagina se naquele dia fosse diferente. Meu irmão, tu está com fome? Pode comer. Pode comer. Não, pode ficar com sua primogenitura, mas pode comer, come. Está feito, está pronto, está aí. Coma. Será que aquele irmão não teria gratidão? Irmãos, preste atenção. Como foi a vida de Jacó depois disso? O que aconteceu? A primeira coisa, ele teve que sair de perto da sua família. Ficou longe, foi morar com seu tio e passou um trem na mão de Labão. Porque Labão era igualzinho a ele. Quando tu é espertão, Deus te coloca juntinho do outro espertão. É um passando a foice no outro. Quando um levanta, o outro derruba. Quando você levanta, ele te derruba, irmão. É um engolindo o outro. Já viu como que é a vida do fofoqueiro? Ele só anda com o outro. É dois. É só você observar a Bíblia. Já viu ladrão? Ladrão anda com. Prostituta anda com. E às vezes com o marido de outra, né? Que é outro prostituto. Sem vergonha anda com. Mentiroso anda com. Você viu? Rapaz, nem te conto. Matou 10. É que você não está sabendo que matou 20 lá. 2 mentirosos. Aí eu te pergunto, e quem serve a Deus? Anda com quem? Anda com quem?
anda com Jesus. Você não precisa de mais ninguém. Senhor, Paulo diz, a tua graça. Sabe o que Paulo diz? Tendo um teto, o que comer e o que vestir. Basta, tá bom demais. Ele não está dizendo que você não pode conquistar. Ele está dizendo, não coloca teu coração naquilo que não tem serventia, além de pequenos momentos. Comida boa só serve quando está com fome. Roupa boa só serve em dia de festa. Ninguém vive em festa. A festa é lá vez em quando. Dinheiro só tem necessidade. E a maior necessidade que o dinheiro vai suprir para a gente é a fome. Fora disso, vou comprar um carro. Você compra, e um dia você larga abandonado. Já não limpa mais, já não olha mais para ele com aquele olhar de que carrão. Começa a reclamar que a gasolina está cara. Não é assim? Compra uma casa, daqui a pouco quer outra. Aí não entende que está na concupiscência dos olhos. Está de uma maneira desenfreada. Tudo que vê quer. E no final não se contenta. E o melhor da vida é Deus, a esposa e os filhos. Vive para conquistar no mundo, mas perde a maior conquista que Deus te deu dentro da tua casa. E não tem felicidade, porque não aprendeu a se contentar com pouco. É o casal e os filhos. É a família. Aleluia! Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 15. Todo mundo conhece. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 15. Já estamos encerrando. 1 Samuel, capítulo de número 15. O verso que eu quero ler com os irmãos. Aleluia. É o 18. Todos encontraram? Amém? Samuel 15, vamos ler o 17 em diante. Diz assim: E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Por que tu não obedeceu, Saul? Por que tu olhou com os olhão grande para a riqueza do homem? Por que tu quis o que ele tinha? Tu era tão pequeno quando Deus te tomou pela mão. Tu não era lembrado quando Deus te conheceu. E o Senhor te fez grande na presença dEle. O Senhor te concedeu mão estendida, privilégio. O Senhor te concedeu paz. Quem era tu? E agora cresce os olhos em tudo que você vê. O desejo do teu olho te levou à derrota. Concupiscência dos olhos. O que o teu olho desejou vai acabar com a tua vida, porque não sabe o que vê, não vigia, não ora. Porque não busca, não pergunta para o Senhor: Senhor, o que é para mim, Senhor? O desejo desenfreado não é só por mulher ou por homem. O desejo desenfreado, muitas das vezes, irmãos, alguém diz: mas eu não vou, não acontece, as coisas não mudam, as coisas não melhoram. Tu não sabe para onde que olha, tu não sabe o que deseja,
Quando tem algo na mão, não sabe onde aplica. Porque quando não tem nada é Deus, mas quando tem alguma coisa, esquece de Deus. Porque o conselho do Senhor vem à frente. Todavia, como que era para ter sido essa história? Samuel, eu estou indo para a guerra. Deus está provando? Não, vou eu sacrifico, vou eu me preparo, e eu vou. Só que nunca se esqueça, que Deus sempre vai mandar alguém, e vai te colocar no teu lugar. Cuidado quando você começar a fazer as coisas do teu jeito, porque Deus vai enviar alguém na tua porta, na tua casa, na igreja, no caminho, e vai ser do jeito que Deus quer. E não se preocupa não, não fica se sentindo tadinho não, porque um dia o Senhor também pode olhar para ti, pode te rejeitar. Então pega bem, presta atenção, assim como o Senhor rejeitou Saul naquele dia, o Senhor pode rejeitar eu e rejeitar você. Não fica nessa que Deus não abre mão da gente não, não fica dessa maneira não, porque quando Deus olhar e ver que nós não quer nada com Ele, irmãos, aí você está entregue a tuas concupiscências. Não foi isso que Paulo ensinou? O desejo desenfreado da carne, Deus entrega a concupiscência da carne. Deus não entrega não, estou lá no novo. Cuidado. Aonde está teu coração, ali estará o teu tesouro. Aleluia. Para a gente encerrar. Oh glória. Entendeu, Esaú? Tem Esaú com fome aqui. Vai entregar o que é teu? Vai entregar o que Deus te deu? Vai abrir mão da promessa? Aleluia. Aleluia. Abre mão. Eu estou te falando na direção do Espírito Santo. Abre mão para tu ver. Você está achando que Deus deixou eles padecer e você também não vai padecer? Abre mão para tu ver. Deus mandou pregar isso aqui para dizer para pessoas nesta noite: quem precisa de Deus é você. Abre mão. E tu vai ver a moinha que tu vai passar. Abre mão. Larga de ser menino. Deixa de ser menina. Comece a servir a Deus de verdade. Abre mão da promessa que eu te dei para você ver. Abre mão. Você não medita na palavra, não busca na madrugada. Abre mão. Abre, Esaú. O pai tinha alegria em você, o pai tinha prazer no que você fazia, mas os teus desejos desenfreados estão te levando por um caminho de cegueira que você não está vendo mais. Está te levando por um caminho de surdez que parece que não quer ouvir mais. Mas nessa noite Deus escolheu este dia para te dizer: tem muita gente abrindo mão, e o Senhor está deixando caminhar, e o Senhor também deixará. E se tu quiser abrir mão, não pensa que o Senhor só tem você não, tem mais preparado. Tem muitos que vão vir. Abre mão, Esaú. O teu coração arde dizendo para Deus: vou parar, vou desistir. Desista. O diácono David subiu lá em cima. Eu olhei para o diácono e disse assim olhei bem para ele e falei assim: eu não quero desistir. Diga assim essa noite: eu não quero desistir, de Jesus. Aleluia. Mas e o pastor? Ele é ele. Quando ele falar para ele mesmo eu, aí ele entendeu a mensagem.
Jesus contou que nós não ia desistir? Jesus não. Vou abrir aqui e deixar um alerta. Pega aí. Pega aí. Guarda. Quem olha para o fraco vai ser fraco. Quem olha para o pequeno vai ser pequeno. Quem olha para o forte vai ser forte. Quem olha para o grande vai andar com o grande. Eu carrego um princípio comigo. Muita gente zombou eu por causa do meu tamanho. Um dia alguém me ensinou, eu aprendi. O pastor olhou para mim e ele disse assim: aprenda hoje, filho. O homem diz, bem vivido. Eu falei, o que é, pastor? Diga assim. Eu repeti com ele, eu não me importo. E ele continuou, em ser pequeno, desde que me contem no meio dos grandes. O dia que ele falou, eu entendi. Falei, eu sou pequeno, mas o importante é quem está do meu lado é grande. Eu sou pequeno, mas aquele que eu sirvo é grande. Eu sou pequeno, mas aquele que para o inferno é todo poderoso. Eu sendo pequeno, eu posso entrar na presença. Eu sendo pequeno, posso andar do lado do grandão. Eu sendo pequeno, mas o dia que eu fizer grande aos meus próprios olhos, eu não ando mais do lado dele. Aprenda isso. Olhe para quem está de pé e ore por quem está caído. Tem muita gente andando e você acha que está de pé, mas está caído. Tem muita gente louvando, você acha que está adorando, mas está cantando. Tem muita gente, irmão, que está de joelho dobrado. Você acha que está na oração, não. Está exausto do dia de trabalho, se deixar dorme. Guarda isso. Pega o alerta. Pega. Glória a Deus. Vou te falar algo tremendo, irmãos. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o Espírito Santo de Deus. Essa palavra hoje foi liberada. Deus não tem prazer em te ver cair, mas Deus não vai te obrigar a servir Ele. E se você quer servir, sirva por amor. Se você quer caminhar, guarda o que foi falado hoje. Você nunca vai estar sozinho. Nunca vai faltar o pão. Nunca vai faltar água. Nunca faltará aprovação. Porque a gente só é o que é. Só tem testemunho depois que passa. Só tem testemunho depois. No tempo da provação, não toca trombeta. Jesus, eu sei que o Senhor é sumo sacerdote eterno. O Senhor está intercedendo por nós, diz a tua palavra. Eu vou dobrar meu joelho aqui agora, Senhor, e vou orar contigo. E diz tua palavra que o Espírito Santo de Deus ora conosco com gemidos inexprimíveis. Eu oro com o Senhor e eu sei que o teu Espírito ora comigo. Eu não sei pedir, mas teu Espírito vai me ensinar o que eu devo falar, porque diz tua palavra, Senhor, que o Espírito colocará a palavra em nossa boca. Então guarda isso hoje. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abra suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor venha com tua providência. Obrigado, Senhor, pela palavra.
Abençoa, fortalece cada um deles mais e mais, Senhor. Que eles sejam, Senhor, instrumentos, Senhor, nas tuas mãos para a glória do teu santo nome. Livra de todo perigo, de todo mal. Livra de toda seta, de todo laço, de todo embaraço, Pai. Dá força para que sejam ganhadores de alma. Derrama mais e mais, Senhor, do teu Espírito sobre a vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos despedir bem alegre, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.